Eu sou Andréia Ilha, contadora de histórias, e a história que eu vou contar hoje é uma história bem infantil, chamada O Pinto Calçudo. É também uma história da tradição oral. Como é passada de geração para geração, perdeu-se o autor. Não importa, a história é uma gracinha, e ela é mais ou menos assim. Em um galinheiro, nos fundos de uma grande casa, moravam em certa harmonia várias aves, marrecos, patos, galos e galinhas. Dentre eles, porém, nasceu um pinto. Era um pinto calçudo. Aquele pinto calçudo era considerado o mais feio de todos os pintos daquele galinheiro. Sendo assim, era maltratado por todas as outras aves, inclusive sua própria mãe, aquela galinha. Ela mesma costumava empurrá-lo de perto de si com bicadas. Os galos costumavam lançar-lhe bastante terra para deixá-lo desnorteado. E quando pretendia falar, o pinto nunca era levado a sério, pois diziam: "Ai, esse pinto calçudo, feio, o que é que ele vai ter para dizer para nós?" Mas o pinto ficou indignado com aquele tratamento e decidiu: "Pois eu vou levar uma carta ao rei reclamando de vocês todos aqui desse galinheiro. Sim, senhor, é o que eu farei." O pinto não sabia escrever. Na verdade, mal tinha ideia do que era uma carta. Mas, catando pelo chão do galinheiro, descobriu um pedaço qualquer de papel com alguma coisa escrita. Ele não sabia ler, mas estava certo de que se tratava de uma carta. "Aqui está a minha carta e eu vou levá-la agora mesmo para o rei." Então, colocou a carta dentro da sua mochila e lá foi ele caminhando estrada afora. Chegou em determinado ponto, havia um imenso rio. Ele perguntou ao rio: "Rio, eu posso passar por aqui?" O rio perguntou a ele: "Aonde você vai, pinto calçudo?" "Estou levando esta carta ao rei." "Ah, eu gostaria de ir até o rei para levar-lhe uma carta também. Posso ir junto com você, pinto calçudo?" "Está bem." Então, ele enrolou o rio e colocou dentro da sua mochila e seguiu viagem. Ia andando, quando se deparou com um ouriço cheio de espinhos. O ouriço perguntou: "Onde você vai, pinto calçudo?" Ao que o pinto respondeu: "Estou levando esta carta ao rei." "Posso ir junto, pinto calçudo? Posso? Só se você entrar na minha mochila." Então abriu a mochila e o ouriço, porco espinho, entrou lá dentro. O pintinho fechou a mochila, colocou nas costas e seguiu viagem. De repente, se deparou com uma raposa sorrateira que lhe perguntou: "Aonde você vai, pinto calçudo?" "Estou levando esta carta ao rei." "Eu sempre quis levar uma carta ao rei. Posso ir junto?" "Só se você entrar na minha mochila." Abriu a mochila e a raposa pulou lá para dentro. E o pinto seguiu viagem. Quando ele chegou diante do castelo do rei, havia 2 fortes seguranças parados bem na entrada. Um deles perguntou: "O que você quer
Aqui, Pinto. Estou trazendo esta carta de reclamação para o nosso rei. Os dois seguranças se olharam. Pinto? Carta de reclamação? Acho melhor deixar ele entrar. Vamos deixar ele entrar. E permitiram que o Pinto entrasse e chegasse à presença do rei, que estava sentado em seu trono, bastante aliviado de não ter muitos problemas para resolver. Enxergando aquele Pinto, ele perguntou: "O que você quer de mim, Pinto calçudo?" O Pinto apresentou então a sua carta. Eu trouxe essa carta de reclamação. Deixe ver isto. Mas isto não é uma carta! Que brincadeira é esta? Guardas, prendam este Pinto! Que o Pinto saiu correndo, mas não adiantou. Logo foi capturado e lançado lá no galinheiro real. Chegando no galinheiro real, ai, que medo! Todas as outras aves começaram a bicar o Pinto e jogar pedras nele. Ele estava com tanto medo de apanhar. Aliás, todas as aves olhavam para ele com a maior cara de quem estava a fim de dar uma surra nele. De repente, sua mochila começou a sacudir. Ele abriu uma frechinha e ouviu lá de dentro: "Deixe comigo, Pinto calçudo. Eu vou dar um jeito nessas aves." Quem dizia era a raposa, que estava ali dentro da mochila do Pinto calçudo. Então ele a abriu e a raposa saltou, correndo atrás de todas as aves do galinheiro e dando então a oportunidade para o Pinto sair correndo. Vendo que ele havia fugido, os guardas foram todos atrás, a cavalo e a pé. Naquela fuga, o Pinto já não conseguia mais correr direito. "E mal consigo respirar", dizia ele. Ao que ele ouviu então alguém se sacudindo dentro de sua mochila. Quando abriu, o porco-espinho saltou lá de dentro e disse: "Pode deixar, amigo Pinto calçudo. Pode deixar que eu me acerto com eles." E ele espremeu todo o corpo e depois abriu. Assim saltaram espinhos, tantos espinhos, que fizeram uma grande cerca, proibindo a passagem dos soldados e dos cavalos. Opa! Mas alguns conseguiram passar. E estavam quase chegando no Pinto calçudo, quando então ele ouviu uma voz que dizia: "Abra, Pinto calçudo, abra que eu vou lhe ajudar." E abrindo, o rio se abriu atrás dele. E lá caíram os cavaleiros e soldados que tinham conseguido pular a cerca feita pelo porco-espinho. Tendo se livrado dos guardas, ele conseguiu caminhar de volta para casa. Não tinha mais o que fazer e não tinha para onde ir. O único jeito era retornar. Então, ele caminhou por muitos dias, até que ele chegou naquele grande galinheiro e parou na porta. Vendo a sua chegada, algumas galinhas muito jovens foram se aproximando. "Oh, quem é você?" diziam a elas, esfregando o corpo no bico do Pinto calçudo. Opa, o que terá acontecido? Ele caminhou até o centro do galinheiro e, olhando-se no pote de água, percebeu: de tanta viagem, ele não era mais um Pinto calçudo. Ele tinha se transformado num galo jovem, muito forte e de voz maravilhosa. E com a recepção de todas as aves do galinheiro, ele acabou se tornando o galo rei do galinheiro. Não sendo mais chamado de Pinto calçudo e muito menos destratando os outros, ele encerrou a sua jornada cantando um forte cocoricó!